Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entrega em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Hoje o programa tá muito bacana. Eu vou receber aqui o venerável da loja maçônica Fernando Osório, aqui de Guaranésia. Você sabia que a loja maçônica Fernando Osório de Guaranésia completa nesse ano de 2022 125 anos de história? É isso mesmo, aniversário da loja maçônica Fernando Osório nesse dia 3 de fevereiro. 125 anos, hein? Tem muita história para contar. Eu vou bater um papo então com o Eliandro Reis, que é o venerável da loja. É daqui a pouquinho. Antes, é claro, tem um recado aqui dos nossos apoiadores. Aqui a gente agradece demais Droga Nossa, Cervejaria Terra Boa, Cicobi, Cred Inter e também Fisiofran. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Expresso Cast. Muito bem, e é com muita alegria que eu recebo aqui agora no Expresso Cast para a gente bater um papo sobre um momento extremamente importante aqui para o município de Guaranésia, que é o aniversário da loja maçônica Fernando Osório, 125 anos de história. E para falar, eu acredito que não dos 125 anos, até porque não daria tempo, né, no programa, mas para falar um pouco dessa bela história da Fernando Osório, eu convidei aqui o venerável Eleandro. Tudo bem, Eleandro? Como é que vai? Seja muito bem-vindo ao Expresso Cast. Tudo bem, dona Cláudia? Tudo bem aos ouvintes? Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Estamos aqui para poder contar um pouquinho da história da Fernando Osório, uma entidade tão importante aí na história de Guaranésia. 125 anos se mistura com a história da própria cidade, né, Leandro? Pois é, quando a gente olha a história da loja Fernando Osório, ela foi fundada antes da emancipação da cidade de Guaranésia. Sim. Ou seja, agora no dia 3 de fevereiro a gente completa 125 anos de atividade e na época era chamada ainda Vila de Santa Bárbara das Canoas, antes da emancipação de Guaranésia. Então, você vê que a loja é mais antiga que a cidade. E era ali mesmo, o Eliandro? Era no mesmo lugar ou era em outro lugar? Tem? No mesmo lugar. Ela foi. Temos fotos lá da casa antiga, que era no tempo antigamente, e foi naquele lugarzinho ali. O pessoal vinha, na realidade, vinham os irmãos de fora das cidades de Mococa, Monte Santo de Minas, São Sebastião do Paraíso, vieram para poder fazer as sessões, e o pessoal conta aqui que tem nos livros de ata antigos aqui, o pessoal vinha a cavalo, eles vinham, demoravam 1-2 dias para vir, pernoitavam aqui para poder fazer a sessão para voltar embora no outro dia. Então era bem difícil. Hoje a facilidade que a gente tem hoje para fazer as reuniões, a gente está fazendo uma reunião aqui online, imagina antigamente o pessoal tinha que vir deslocar através de cavalos. Ô, Leandro, e a história da fundação da Fernando Osório, então, ela começa com esse pessoal de fora de Guaranésia, pessoal de Mococa, São Sebastião do Paraíso. Isso, Mococa, São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas. Foram as 3 lojas que se reuniram aqui para fundar a Fernando Osório. A Fernando Osório foi fundada em 3 de fevereiro de 1897. No começo eram só reuniões administrativas.
E depois, em abril, que foi feita a primeira reunião presencial, onde foi lavrada a ata e tiveram os membros presentes. E dali foram iniciando pessoas da cidade, onde conseguiram ter um número de irmãos de Guaranésia, propriamente dito, para poder conseguir tocar os trabalhos. Imagino que naquela época deveria ser muito difícil, né? Ser maçom naquela época devia ser bem complicado, porque era tudo envolto em muito mistério, né? Hoje ainda é um Sim. pouco, mas hoje não é tanto, né? Naquela época, imagino que esses irmãos que fundaram ali sofreram bastante aí numa comunidade muito cristã, né? Muito religiosa na época, né? De fato, eu imagino, não consigo nem mensurar o quanto isso foi difícil, mas se pensar que a história da maçonaria se confunde com a história do Brasil, nos momentos mais importantes da história do Brasil, abolição da escravatura, independência, proclamação da República, a maçonaria sempre esteve presente. Então, eu acho que algumas pessoas já tinham esse conhecimento da importância da maçonaria na sociedade, mas ainda existia muito tabu, muito receio, o pessoal achava... Até hoje, né, tem muita gente que pensa que é coisa que não é muito ligada ao bem, mas a gente já consegue ganhar um pouco do respeito da sociedade pelo exemplo, né? Aqui em Guaranésia mesmo a gente vê que a gente tem 2 lojas, não só a Fernando Osório, agora tem a Paz, Harmonia e Concórdia, e a gente consegue ver o trabalho que a maçonaria presta para a sociedade, e com isso a gente consegue ganhar o respeito, mas pelo exemplo, não pela divulgação, não pelo que é falado. O pessoal vê as atitudes e vê que não tem nada a ver com aquilo que é falado de maçonaria. Tá, você falou das atas aí da fundação, e agora você falou aí que a maçonaria estava envolvida na abolição da escravatura, teve envolvimento lá com Inconfidência Mineira e tudo mais. E aqui em Guaranésia, em algum momento das atas aí, tem alguma coisa do envolvimento político da maçonaria ou isso não tem? Grandes personalidades da cidade de Guaranésia pertenceram à nossa loja, né? Muitos nomes conhecidos aqui pertenceram e acabaram fazendo papel na política, embora sejam nos bastidores, mas estiveram presentes, sim. Participaram, muitos né? Deles participaram, muitos deles chegaram a ser venerável de loja e nomes conhecidos na cidade aí mesmo. Sim. Ô, Leandro, às vezes o pessoal, a gente fala para um público muito grande, né? As pessoas não sabem nem o que é maçonaria. O que vem a ser maçonaria? É uma religião? É um grupo? É um clube? O que é a maçonaria? A maçonaria ela vem a ser uma entidade filosófica, filantrópica, que busca o aperfeiçoamento do homem bom. Na realidade, a gente não tem obrigação nenhuma de transformar um homem de mau caráter num homem bom. A gente tem que pegar um homem bom na sociedade, pensar ele e transformar ele num homem melhor. Não é uma religião. Hoje, para pertencer à maçonaria, você tem que ser convidado por um membro da maçonaria. E tem alguns princípios que são necessários. O primeiro dele é crer num ente supremo. Não importa a sua religião, você tem que crer em Deus, crer que existe alguém acima de você que dá origem à tua vida e que te direciona. O segundo é ser uma pessoa livre e de bons costumes. Então, isso aí já engloba tudo, né? Uma pessoa de bons costumes, ela não pode estar envolvida com qualquer coisa. Então, a sociedade ela tem muitos homens bons e alguns são escolhidos pela maçonaria para poder entrar ali dentro para se melhorar. E se melhorando, ele começa a contagiar o ambiente que ele vive. Ele se torna um melhor filho, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor amigo. E o objetivo da maçonaria é transferir isso para a sociedade, ou seja, contaminar a sociedade com boas atitudes e bons exemplos. Mas a pessoa, se ela não for convidada para entrar na maçonaria, ela não consegue, Leandro? Se alguém bater lá na porta da maçonaria num dia de reunião lá, eu queria entrar aí, ou então, por exemplo, a pessoa tá nos acompanhando agora, tá vendo que o Leandro é o venerável da Fernando Osório. Se alguém chegar para você aí na rua te encontrar, Leandro, queria entrar na maçonaria, dá uma forcinha para mim lá. Como é que é esse processo aí, Leandro? Na realidade, a pessoa não consegue entrar assim de livre e espontânea vontade, ela precisa receber um convite, ou seja, os irmãos do quadro, a gente se trata por irmãos ali dentro, a gente observa pessoas na sociedade que têm o perfil, que vão se encaixar ali, que a gente vai conseguir agregar para a sociedade, agregar também para o grupo de irmãos que está ali incluído,
E através dessa observação é feito um convite para poder estar participando ali. Então, ou seja, não é uma coisa assim tão aberta ao público, são pessoas realmente selecionadas que são convidadas para fazer parte desse grupo. E essa questão as pessoas falam muito, a maçonaria é cheia de segredos, você pode ver que ninguém assiste a reunião deles. Por que todo esse segredo que se fala lá dentro, Leandro, que o pessoal aqui de fora não pode ficar sabendo? Na realidade, a maçonaria ela deixou de ser secreta para ser discreta. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, muitas das coisas são expostas na internet de uma maneira assim, às vezes até irresponsável, porque a pessoa recebe aquela informação, mas não tem nada explicando o que é aquilo e pode interpretar de uma maneira errônea. Mas, na realidade, o que se trata ali dentro são coisas do dia a dia da entidade, realmente. A gente tem toda uma administração de uma loja como se fosse uma empresa, você tem prestação de conta para fazer, você tem toda a parte burocrática para fazer, e além disso a gente discute o que pode ser feito para poder melhorar a sociedade, o que pode ser feito em prol da sociedade. Hoje a gente administra algumas entidades, então muitos assuntos referentes às entidades são discutidos ali dentro, mas assim, nada assim muito que seja muito segredo para todo mundo, só que a maçonaria passou a ser discreta. A maçonaria teve muita questão dessa parte de segredo, de reunir secretamente, nos primórdios, realmente. Como eu falei, ela foi envolvida na Inconfidência Mineira, na abolição da escravatura, na proclamação da República, independência do Brasil. Então, existiam muitas pessoas que eram contrárias a essas ideias. Então, os maçons no passado foram muito perseguidos. Então, as reuniões aconteciam na surdina, eram com senhas para poder ser reconhecido, para entrar, para poder evitar que eles fossem perseguidos e chegassem até a sofrer retaliação. Então, por isso que existia essa parte secreta da maçonaria no passado. Hoje ainda existe um pouquinho de segredo, mas é mais descrição do que segredo realmente. O pessoal fala, eu tenho um amigo que bom, eu não vou citar o nome do amigo, senão ele vai ficar muito chateado comigo, mas ele fala que ele já viu até um bode dentro da maçonaria, Leandro. E essa história do bode, como é que isso foi crescendo? Como é que uma lenda, né? Como é que essa lenda surgiu? Você tem isso? Você estudou sobre isso? Porque realmente tem muita gente que fala, né? Lá dentro tem um bode. Não, na realidade não tem bode nenhum. Isso é lenda, realmente. Existem várias vertentes, eu não conheço outras, eu conheço só uma história do bode. Dizem que a maçonaria ela veio para o Brasil oriunda da Inglaterra, né? Das grandes lojas lá da Inglaterra. E como os maçons se tratam por irmãos, o irmão em inglês é brother, e quando veio para o Brasil isso ficou muito abrasileirado, o brother virou bode. Aí quando falava, aquele cara é bode, aí criou-se essa lenda do bode. Mas na realidade não tem nada a ver com bode, não. Inclusive, a gente tem dentro da loja que a gente chama de livro da lei, que é uma Bíblia sagrada. Toda a sessão começa com a abertura da Bíblia Sagrada, sempre invocado o nome do grande arquiteto do universo, que é Deus para a gente. Então, onde tem essa crença em Deus, não tem como ter coisa errada, não. O Leandro, como é que você entrou na maçonaria? Foi através de um convite, como você disse, alguém te convidou, mas quando surgiu esse convite, o que passou na sua mente? Opa, vou entrar, não vou? O que te moveu a entrar numa maçonaria? O meu avô, já falecido hoje, ele era maçom durante muito tempo, foi durante 35 anos maçom, alcançou o grau máximo da maçonaria, que é o grau 33, de acordo com os estudos que se vai fazendo lá dentro, e ele tinha muita vontade que eu iniciasse, então eu entrei na maçonaria muito novo. Esse ano agora, em setembro, eu completo 20 anos de maçonaria já. Então, para mim foi um orgulho de poder fazer parte, e eu vi o dia a dia do meu avô, vi o que ele fazia de bom, vi os exemplos que ele dava e falava, poxa, eu acho que isso aí é uma coisa legal, eu quero isso para mim. E quando eu entrei, eu tive um orgulho de poder reconhecer ele como avô, como amigo e depois como irmão. Olha só, então, eu consegui ter esse privilégio. Então, foi em 2002, há 20 anos atrás. Mas foi aqui na Fernando Osório? Não, né? Não, eu iniciei em Itajubá.
Eu vim de Itajubá para cá, eu sou natural de Itajubá e me iniciei lá na loja Deus e Humanidade, lá em Itajubá. E hoje você está aqui na Fernando Osório e é venerável. Para quem não sabe, o que é o venerável de uma loja? A loja maçônica, como eu falei anteriormente, ela tem uma diretoria para poder administrar ela como se fosse uma empresa. Então, essa diretoria, ela é eleita a cada 2 anos, com Irmãos do Quadro. Então, eu fui eleito como venerável para poder administrar a loja agora nesse biênio 21 a 23. E o venerável nada mais é do que o presidente dessa associação, dessa loja. Então, é uma diretoria que é formada por presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, tem os membros. Então, o venerável da loja é um nome que se dá dentro da maçonaria, é o presidente que vai administrar a loja naquele período de 2 anos. E daqui a 2 anos, em 2023, nós vamos ter nova eleição e temos outro venerável. Honra gigantesca, né, Eliandro? Tá nesse momento ocupando aí esse cargo, no momento que a loja completa 125 anos, uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade no momento de pandemia, né? Imagino eu que a Fernando Osório gostaria de fazer uma grande festa. E não pode, né? Exatamente. Como você falou, uma grande honra, mas eu acho que atrás disso vem uma grande responsabilidade. Porque são 125 anos de história, não são 125 dias. Nós temos, hoje, a Fernando Osório tem 64 irmãos no quadro. Desses 64 irmãos, nós temos 4, estamos indo para 5 irmãos com mais de 40 anos de maçonaria, muitos com mais de 35 anos de maçonaria. Então, ou seja, eles fizeram parte desses 125 anos, todos nós fizemos, eles fizeram um bom pedaço de história, tem história para contar e, ao mesmo tempo, a gente está ali administrando, a gente está sendo observado, a gente tem os exemplos e a gente não quer errar, a gente quer deixar um legado para eles, falar, poxa, eu tô fazendo valer aqui o que vocês construíram de história lá no passado. Realmente, esse momento de pandemia pegou a gente, não pegou a gente de surpresa, pegou a gente de surpresa lá em 2020, né? A gente não conseguiu dar muito andamento aos trabalhos presenciais, mas a gente fazia as reuniões online e não podia deixar as entidades desamparadas. E agora, 2021, a gente passou mais ou menos aos trancos e barrancos. Em 2022, a gente achou que ia ser diferente. Começamos um ano um pouco conturbado, mas a gente espera, com fé em Deus, aí, que a gente consiga vencer e voltar aos trabalhos normais aí o quanto antes. Tinha alguma coisa programada, Eliandro, para essa data agora especial que acabou tendo que ser cancelada por causa dessa nova variante aí que está deixando todo mundo assustado? Existia. Por ser um evento de 125 anos, não é tão comum você ver uma loja maçônica completar essa idade, nós tínhamos preparado um evento para o dia 4, na sexta-feira, onde estariam presentes, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem um presidente aqui da loja maçônica em Guaranésia, a gente tem um presidente estadual, que a gente chama de grão-mestre estadual, e tem um presidente geral do Brasil, que a gente chama de grão-mestre geral da ordem. Os dois e toda a sua comitiva de membros lá do grão-mestrado estariam presentes aqui, irmãos das lojas vizinhas aqui da região, inclusive as mencionadas lojas fundadoras lá de Mococa, Monte Santo. Nós estávamos programando um evento para poder receber todos esses irmãos e celebrar juntos esses 125 anos. Então, como seria um evento de grandes proporções, a gente está falando de receber 150, 200 pessoas, infelizmente a gente teve que cancelar porque a gente foi pego de surpresa com essa aumento de casos da nova variante. Mas assim, a gente não cancelou. A gente postergou, adiou. Vamos ver se para frente a gente consegue encontrar uma nova data para poder realizar e comemorar essa data especial. Acho que a gente foi pego de surpresa, mas dentro do ano está valendo, né? Então vamos ver se a gente consegue achar um espacinho para conseguir comemorar isso. Tomara que consiga, né? E parece que agora os números começam a diminuir de novo, né? Ontem já tivemos números menores em Guaranésia, tivemos números menores em Guxupé. Então a gente tem uma tendência de queda aí. Tomara que isso continue dessa forma e logo a gente possa comemorar os 125 anos da Fernando Osório. 125 anos de muita luta e algo. Acho que tem 2 entidades em Guaranésia que a gente tem que realmente aplaudir de pé, né? Que é a APAI e o Lar São Vicente, que são comandados por membros da Fernando Osório, né? Essa loja
essa loja praticamente fundou, né? Eu não sei o Lar São Vicente, se foi fundação da maçonaria, mas a PAI sim, né? A PAI foi praticamente a maçonaria que fundou, né? A PAI foi fundada em 1980 pela loja Fernando Osório, com um apoio muito grande do Clube das Acácias. Para quem não sabe, as esposas dos maçons, elas são chamadas de acácias, e elas têm um Clube das Acácias, onde elas também fazem as atividades delas. Elas têm uma importância também muito grande dentro da sociedade. Elas prestam auxílio nessa parte de enxoval para recém-nascidos, para toda essa assistência social que dá para as mulheres. E quando da fundação da PAI, foi criada a Festa do Vinho, a famosa Festa do Vinho e do Queijo em Guaranésia, que já tivemos aí 42 edições, e a PAI tem 41, ou seja, a festa veio antes da PAI para poder arrecadar fundos para poder fundar a PAI aqui em Guaranésia. Então a PAI já está com a loja maçônica desde o começo. Hoje a gente tem 30 colaboradores lá, são 140 usuários de Guaranésia e região, e a gente administra aquilo como se fosse um filho. É uma ciumeira lá dentro, cada um que passa lá tem um amor na entidade que você não imagina. E a gente diz, o pessoal fala assim, poxa, mas você está fazendo um bem para a entidade. E não é. A entidade que faz bem para a gente. Quando a gente entra lá e dedica um tempo voluntário para tomar conta desse tipo de entidade, você não sabe o quanto isso faz bem para a gente. A gente que sai ganhando, não é eles não. E da mesma forma, o Lar São Vicente. O Lar São Vicente ele já foi fundado antes, mas ele foi fundado em 1928. Ele é muito antigo também. Só que a loja maçônica assumiu ele em 1988. 88? De lá para cá, 88. De lá para cá, a Fernando Osório tem revezado, da mesma maneira que a gente reveza na diretoria da loja, a cada 2, 3 anos a gente troca a diretoria das entidades, mas tenta sempre mantendo o irmão do quadro na presidência da diretoria. Até porque toda atividade que tem dentro dessas entidades, ela precisa do apoio da loja. As festas que são realizadas para a manutenção dessas entidades, elas nascem dentro da loja Fernando Osório e ganham o apoio dos irmãos para que sejam feitos, realizados a contento para poder trazer resultado. Essa sequência de trabalho, Eliandro, que faz com que essas duas entidades tenham, assim, lógico, não está sobrando dinheiro, mas tem pelo menos uma vida financeira mais tranquila, que a gente vê que todas as entidades passam um perrengue danado, né? Em qualquer entidade que você vai procurar, seja em Guaranésia ou outras cidades da região, vivem com o pires na mão. E quando eu já entrevistei várias vezes presidentes do Lar, presidentes da APAI, todo mundo fala, não, a situação não é assim maravilhosa, mas é controlável. Você acha que essa sequência que faz com que essas entidades possam, pelo menos, não estar sofrendo financeiramente? Eu acho que além da sequência, Antônio Cláudio, vem aí o compromisso, né? Quando eu falo que tudo que vai ser feito nasce dentro da loja, já nasce dali com um compromisso hoje de 64 irmãos. Então, ou seja, a gente abraça aquela causa e dedica para que aquilo dê certo. Se precisa fazer, a gente precisa adquirir algum recurso para a entidade, são 65 cabeças pensando em como conseguir adquirir aquele recurso. E a união faz a força. Então, quando a gente se junta em prol de um bem comum, o resultado tende a dar certo. É isso que tem sido feito e graças a Deus está surtindo efeito aí. Como você falou, a gente não tem dinheiro sobrando, mas estão com as contas saneadas e ninguém passando necessidade de nada. Não podemos esquecer de dizer também que nós temos uma terceira entidade aí, a caçulinha, que a gente administra já desde 2015, que é o Banco Ortopédico. E também agora começou pequeno ele começou pequeno e agora está tomando corpo. Então, desde 2015 a gente começou dentro da Ordem Demolei, foi uma ideia dos meninos lá dentro, e a loja comprou essa ideia e, em conjunto com eles, tocamos em frente. Então, em 2015 começou o Banco Ortopédico, e hoje está, graças a Deus, atendendo não só Guaranésia, mas às vezes a gente consegue atender até alguma coisa da região. E o Banco Ortopédico, ele é incrível, porque eu recebo muita mensagem, às vezes, no Grupo Expresso, né? O pessoal pergunta, Antônio Cláudio, eu preciso de uma cadeira de roda, de uma cama hospitalar. Eu já passo o telefone de quem é o responsável lá e na hora
se consegue, né? É uma agilidade muito grande, né? Precisava mesmo, né, ele? Eu acho que a gente veio para suprir uma lacuna que o município não tinha. Então, ou seja, assim, a sociedade tinha essa deficiência, o município não conseguia suprir e a gente veio como parceiro do município para conseguir suprir essa lacuna. E o interessante é que a modalidade do banco ortopédico é um empréstimo sem custo nenhum para quem está emprestando. Então, ou seja, toda a manutenção do banco ortopédico, toda a aquisição e manutenção de equipamentos é feita através de doações. A gente tem que se desdobrar para conseguir também fazer essa manutenção e não deixar de atender a sociedade e a contento, buscando recursos de todas as formas possíveis. Responsabilidade social muito grande da Fernando Osório, né? Tem o Lar São Vicente, tem a PAI, tem o Banco Ortopédico aí para tomar conta. Dá para vocês pensarem em outros braços aí, de aumentar essas entidades aí, ou tá bom por enquanto, Eliane? Esse é um assunto muito discutido nas nossas reuniões. Tá vendo como é que não tem segredo? A gente vai buscando fazer uma renovação do quadro de irmãos, ou seja, nós temos muitos, igual eu mencionei, muitos irmãos com mais de 40 anos de maçonaria, 30, 35, eu estou fazendo 20, mas nós estamos começando com um monte de gente nova entrando lá. E essa gente nova vem com gás novo e com vontade de trabalhar. Então a gente tem que começar a pensar em novos desafios para, além de dar continuidade naquilo que está sendo feito, para a gente buscar algum outro desafio aí para poder auxiliar ainda mais a população de Guaranésia naquilo que for preciso. Você falou no começo do nosso bate-papo, né, dessa questão de procurar pessoas do bem, né, pessoas de bons costumes fora da maçonaria para ingressarem no quadro da maçonaria. É uma responsabilidade também muito grande que a maçonaria tem, a gente está falando da Fernando Osório, dessa questão que o país vive, uma questão conturbada politicamente, dividida hoje polarizada entre dois lados, né? A maçonaria também tem esse tipo de preocupação, Eliandro? Porque a gente vive hoje numa sociedade que vive brigando, né? Ou você é lado A ou você é lado B. Quem é do lado B fala que o lado A são os piores bandidos da face da terra. Quem é do lado A fala que os piores bandidos são do lado B. E a maçonaria sempre teve muita ligação, né, com a história política do Brasil. Você vê isso também hoje em dia ou ela deu uma afastada? Olha, eu acho que a maçonaria antigamente já foi muito mais participativa nessa história política. Hoje ela não tem muita força, não. Embora a gente tenha muito contato, hoje é muito fácil com essa proximidade da tecnologia, com o lado político, mas a maçonaria, a gente tem ouvido alguns rumores de tentar começar a colocar candidatos maçons para ocupar cargos no legislativo, no executivo, para justamente aquilo que eu te falei, levar o que se aprende de bom para a sociedade. Mas não é muito comum tomar partido, não. Uma das coisas que não se discute dentro de loja é essa questão política mesmo, nem política, nem religião, nem esse tipo de coisa, para não gerar muito atrito. Mas, assim, tomar partido hoje a maçonaria não toma, mas o que a gente tem notado que tem buscado é tentar fazer políticos que sejam maçons para tentar melhorar essa classe que a gente tem aí hoje. E que é difícil, né? Ou classe complicada essa de político, né? Não são todos, não, mas tem muitos que são bons aí, mas são raros. A gente precisa tentar melhorar. Colocar gente boa lá para poder ajudar a gente aqui. Mudar esse cenário, né? Mudar esse país, coisa que a maçonaria fez lá atrás, né? A maçonaria lá atrás brigou muito por isso, né? Talvez, de repente, tá faltando a maçonaria começar a brigar de novo, né? Para colocar esse país. Isso. Colocar esse país nos trilhos novamente. Talvez seja a hora da gente começar a pensar nessa modificação. Ô Eliandro, e agora? 125 anos completados, né? A gente tem esse adiamento aí dessa comemoração, que deve acontecer e vai acontecer ainda esse ano. Mas e para o futuro? O que é que você pensa como venerável? Tem mais um ano aí à frente da Fernando Osório. O que você está pensando aí? Qual que é o legado que o Eliandro quer deixar, né, na sua venerância? O que a gente tenta fazer é dar continuidade no bom trabalho que foi feito lá atrás, dar todo esse suporte para as entidades, justamente pensar se existe algum outro braço que a gente possa apoiar de alguma outra forma aqui dentro da cidade. Uma coisa que a gente tem apostado bastante
e que como que a gente forma homens bons? Desde criança. Então, hoje a gente tem lá dentro da nossa loja o que a gente chama de capítulo Demolei, que são os meninos que a gente inicia lá dentro da Ordem Demolei, para tentar já desde pequeno passar os valores para eles, os valores que a gente julga ser inerentes a um homem bom, a um homem de bons costumes, e ajudar na formação do caráter desses meninos. Então, ou seja, é ali que a gente está apostando hoje no futuro da maçonaria e no futuro da nossa sociedade. O capítulo hoje, a gente tem lá hoje um número grande de meninos lá que estão se encontrando lá, são 20 jovens, hoje lá que a gente tem as reuniões a cada 15 dias, e onde se discute também filantropia, a gente tenta passar todos os ensinamentos para eles. E hoje, no nosso quadro da Fernando Osório, nós temos 6 irmãos que foram Demolês, ou seja, iniciaram sua trajetória ali dentro do capítulo Demolei, viraram homens de bem numa sociedade, foram escolhidos e convidados para entrar para a maçonaria. Então, ou seja, o que a gente está plantando hoje é a semente para o amanhã, é o futuro. Um Demolei, necessariamente, ele vai ser maçom ou não tem nada a ver, Leandro? Não tem nada a ver, não existe essa continuidade. São 2 ordens separadas. Mas a gente tenta plantar dentro do Demolei a semente para ele virar realmente um homem bom na sociedade, para que a gente possa, no futuro, convidá-lo a participar da maçonaria. A formação começa logo cedo ali para que ele se torne um homem bom, e aí sim ele é convidado para entrar na maçonaria. Exato. Você foi Demolei ou não? Não fui não. Eu iniciei direto já. Foi direto? Uma pena. Mas lá em Itajubá não existia o capítulo Demolei na época, então não tive como ter essa oportunidade de participar. Já que você falou de Demolei, me veio agora uma pergunta aqui. Tem Demoleis só meninos, maçonaria só homens. E as mulheres? Isso. Não tem algo voltado para as meninas ou algo voltado para as mulheres? Bom, tem as acácias, né, que você disse que tem um trabalho fundamental, né? Mas para as meninas, informação, não tem nada, Leandro? Existe sim. Embora nós não tenhamos aqui em Guaranésia, mas nós temos aqui em Guaxupé, a cidade próxima, existe as Filhas de Jó. É similar aos Demoleis, mas é uma ordem totalmente voltada para as meninas, justamente para poder ajudar nessa formação de caráter, passar valores, ensinamentos e tudo mais para as meninas também, as garotinhas aí, a partir dos 11 anos até os 18, assim como os Demolei. Então é a fase da pré-adolescência, adolescência, que é justamente aquela fase que tem mais risco de dar errado, é onde a gente tenta atuar para tentar ajudar. Tinha que te fazer essa pergunta, senão a gente ia terminar e o pessoal ia falar, é uma ordem machista. Hoje está na moda isso. Tá, tem que explicar tudo. Olha, eu queria te parabenizar, viu, Leandro, você, parabenizar aí a Fernando Osório. Já entrevistei muita gente da Fernando Osório, já tive o prazer de entrevistar alguns veneráveis aí antes de você, lá ainda no rádio, pessoal, os presidentes da Paz, presidentes do asilo, né, do Lar São Vicente. Sempre a gente vê que vocês fazem realmente com muito compromisso, com muito amor, né, se dedicam realmente, sem querer aparecer, né? Hoje está muito comum as fotos aí nas redes sociais, a gente não vê vocês tirando fotos em redes sociais para mostrar o que vocês estão fazendo, então realmente isso nos enche de orgulho, né, e é muito bacana a gente ter a Fernando Osório, ter a outra loja maçônica aqui em Guaranésia também, a Paz, a Harmonia e Concórdia, fazendo esse trabalho bonito, esse trabalho do bem. Parabéns aí pelos 125 anos, viu? Em nome dos irmãos e dos obreiros da Fernando Osório, agradeço os parabéns, agradeço o convite, e espero que tenha contribuído aí com a sociedade para esclarecer um pouquinho mais e contar um pouquinho mais da história da Fernando Osório aí. Vamos convidar depois, o Leandro, os presidentes das entidades, vamos descobrir quem são esses aí de 40 anos da Fernando Osório aí, que já estão há bastante tempo lá, para trazer eles no programa aqui e contar a história. Esses aí tem muita história para contar, né? Se você colocar os 4 juntos, você vai ter que arrumar umas 3 horas de programa aí para ouvir o bate-papo deles. Leandro, brigadão, viu? Tudo de bom, meu irmão? Muito obrigado. Grande abraço, meu irmão. Obrigado. Expresso Cast. Não é de hoje que o Sicoob Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente,
quando o cooperado precisa, basta procurar o Sicoob Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Sicoob Cred Inter, 30 anos. E vamos encerrando a edição de hoje. Que edição bacana, legal, né? Pudemos bater um papo e tirar algumas dúvidas, né? Dos nossos internautas a respeito dos segredos da maçonaria, né? Mas principalmente pudemos falar um pouquinho sobre a história da Fernando Osório, que é uma história bonita, uma história que, como eu disse logo no começo do bate-papo com o Eliandro, é uma história que se mistura, né? Que se entrelaça com a história do município de Guaranésia. A você que acompanhou o nosso bate-papo até agora, meu muito obrigado, valeu muito pela audiência, pelo carinho, pela companhia e até a nossa próxima edição. Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Expresso Cast.